Olá, pessoal. Primeiro, bom dia, né, para todo mundo. Bom dia, Carlos e Fernanda, Melanie, Natália. Primeiro, queria dar um bom dia para quem está assistindo a gente, né? Agradecer o tempo de vocês. Estamos no meio da semana. Agradecer a iniciativa FIS também pelo evento que é super legal, né? Tipo, gigantesco, quase 15 mil inscritos. E agradecer vocês também, né, que estão aqui no nosso painel para a gente fazer essa discussão que vai ser super interessante, né? Não é um tema técnico, mas é um tema bastante reflexivo sobre a responsabilidade dos influencers. O que eu achei legal nesse painel é que tem uma pessoa de cada, vamos dizer assim, perfil diferente, né? Então, a gente está em diversos canais de comunicação. E a ideia aqui, para quem está assistindo, a gente vai ser um bate-papo, a gente vai circulando e ouvindo a opinião dos nossos convidados. E eu começo aqui, vamos começar com as mulheres, eu começo com você, Natália. Primeira, uma pergunta simples, assim, né? Como é que você sentiu que foi a diferença entre a comunicação de saúde antes da pandemia e durante, né? Até porque ela não acabou ainda, né? Bom dia, André. Bom dia a todo mundo, meus colegas que estão aqui dividindo a tela comigo. Bom dia quem está assistindo a gente. Obrigada, Iniciativa FIS, pelo convite. E pergunta, né, André, como que era a comunicação pré-pandemia e agora? Assim, só me apresentando bem rapidamente. Eu sempre cobri saúde, né? Eu sou jornalista especializada em saúde e antes de coronavírus eu já acompanhava muito esse tema. Então eu cobri outras epidemias, né? Desde Zika vírus, a gente falou já de febre amarela, ebola e tudo mais. E acho que a gente vai ter bastante tempo para debater isso aqui, mas a principal coisa que mudou, eu acho que foi o alcance mesmo das redes sociais. A internet amplificou muito todas as vozes, né? No momento em que a gente está na pandemia e que as pessoas começaram a ficar dentro de casa por uma imposição da própria situação e loucas, né, assim, ávidas por uma informação rápida, a gente acabou usando rede social, mídia social, influenciadores como uma forma de consumir conteúdo. Isso não acontecia na proporção que a gente tem hoje, né? Antes a gente até tinha a rede social como fonte de informação, a gente tem o célebre Drauzio Varela, que para mim é o principal influenciador da saúde, mas o Drauzio era uma voz assim muito específica, né? Tinha até um ou outro médico que falava, a gente tinha as blogueiras fitness que falavam também de saúde, de uma forma ali, né, de estilo de vida saudável, de dieta. A gente tinha também pacientes que contavam suas histórias, então pessoas com câncer que falavam de saúde e tudo mais. Então, assim, a gente tinha essas coisas bem pontuais. Agora, com a pandemia, isso mudou muito. Assim, eu acho que temos uma diversidade muito grande, uma comunicação mais especializada, né? A gente está aqui com divulgadores científicos que fazem toda a diferença, trazendo dados e informações, e acho que, de certa forma, e aí eu acho que a gente vai ter bastante tempo para falar disso, a gente teve que ir educando o público em relação a que tipo de conteúdo consumir, quem são as pessoas que são confiáveis, num momento em que você prolifera, né, a diversidade de fontes, em quem que eu confio? Então acho que é isso, assim, a principal diferença acho que é essa amplificação mesmo da mensagem. Legal. E, doutor Luiz Fernando, você que é comentarista, né, então no canal de comunicação até amplificado e também e bastante formal, como é que você sentiu? Teve uma pressão maior assim sobre as suas opiniões, até uma parte de educação, né? Porque de repente todo mundo descobriu a saúde, todo mundo descobriu o que era medicamento, o que era teste clínico, né? Como é que você sentiu essa diferença no antes e no depois? Eu acho que você está no mudo. A gente ainda não te escuta. Bom, então, enquanto o doutor Luiz Fernando arruma o áudio dele, Melanie, você teve uma participação importante, né? Você está dentro de
de uma rede, né, que está trabalhando diretamente com informação científica relacionada ao Covid. Como é que foi, assim? Como é que você começou? Como é que você sentiu que realmente esse tipo de comunicação ganhou tração, assim? Como é que foi para você? Bom, eu comecei ali em fevereiro de 2020 a criação da rede junto com alguns colegas. Num primeiro momento, a ideia era criar um espaço para que cientistas e profissionais de saúde pudessem compartilhar e discutir artigos e dados científicos de outros países para um melhor preparo e discussão do que poderia acontecer com a chegada da Covid no Brasil. Então, o objetivo inicial era esse, mas depois foi observando-se a necessidade de um contato mais próximo com o público, levando essas informações de uma forma acessível, mais lúdica, mais interessante, para que as pessoas também pudessem se beneficiar dessas informações para tomadas de decisão melhores. E a partir daí a nossa rede começou a se estruturar e a fazer parceria com outros grupos que já existiam ou que passaram a existir nesse momento, com esse foco para o contato sobre os dados da pandemia com a população. E a gente acabou seguindo nessa forma, tanto na rede quanto nas minhas atividades do meu perfil pessoal também. Bacana. Doutor Luiz Fernando, acho que agora vai, né? Vamos ver se eu... Ah, agora foi. Me escuta? Agora eu te escuto. Então, bom, de novo, bom dia, André, bom dia a todos. Prazer estar com vocês. Finalmente conhecer Melisande de imagem, porque a gente só pelo Twitter, e sempre acompanhando ações, a gente se conhece há algum tempinho nessa carreira de comunicação. Pô, eu sou médico e há 20 anos faço comunicação de saúde. Né? Tenho um boletim na CBN todos os dias, desde 2001. E durante a pandemia, uma pressão muito grande. A gente tinha que fazer duas coisas. Primeiro, formar a população de maneira organizada e, ao mesmo tempo, temos que combater a desinformação que também veio de maneira organizada. Eu acho que esse é o grande desafio de todo mundo. Né? Eu acho que educadores de ciência, como Melisande, como Carlos, enfim, com um monte de gente que apareceu, teve um papel fundamental nesse combate à informação. Mas a gente ainda está nessa briga muito grande. Né? A gente teve que, formalmente, toda a grade da Rádio CBN mudou na época, né? A gente fez especiais, duplicamos, nosso horário do Saúde em Foco foi duplicado, enfim, todo mundo se desdobrou. Agora, o que a gente tem que fazer agora, André, eu acho que esse talvez seja uma discussão interessante para o grupo, como é que a gente pode aproveitar todo esse movimento, todo esse ganho que se teve de vontade de aprender da população, e, enfim, mesmo com toda a desinformação que existe, e a gente aproveitar isso para continuar fazendo. Porque a gente está falando de nós estamos num samba de uma nota só. A gente só está falando de pandemia, coronavírus, vacina. A gente tem que aproveitar esse movimento para aumentar um grande problema do Brasil, em termos de comunicação de saúde, um dos maiores problemas do mundo inteiro, mas no Brasil é muito grande, é o que a gente chama de literalidade da saúde. Né? A gente não tem isso. O conhecimento de saúde da população é nível baixo. A gente está discutindo dentro das bolhas. Né? A gente tem muito cientista falando com cientista, a gente tem muita gente interessada, mas a gente precisa dar virada. Acho que esse momento da pandemia e pós-pandemia vão para isso. Legal. Acho que isso é muito interessante. Eu lembro, acho que uma das primeiras lives que eu fiz na pandemia foi com a Natália. Eu não sei se você vai lembrar, faz bastante tempo, é bem no comecinho, assim. Da primeira de muitas lives da pandemia, né, André? Da primeira de muitas, né? E eu lembro que você falou um negócio super legal, doutor Luiz Fernando, da desinformação, né? Eu lembro que eu participei de uma discussão na Unesco sobre literação de informação, né? E a gente estava falando muito em um ponto, essa avalanche de informação de todos os lados, porém, saúde não é que nem opinião, né? Que você escreve a sua e tá pronto, né? Então tem um pouco da responsabilidade, que eu lembro da discussão da Unesco, a gente tá falando que tão ruim quanto a desinformação é a informação com boa intenção, porém errada. Que é o cara que vai lá, descobrir o dado, faz uma análise, posta, faz um gráfico, tendência linear do Covid e posta. E as pessoas,
a população ela não está educada para isso, e provavelmente nunca vai estar. Não dá para todo mundo entender de saúde, né? Então, tem um papel um pouco, né, de educar as fontes também, né? O train the trainers, assim. Eu acho que é legal um pouco também, Carlos, aí do trabalho que você faz, né? Você divulga muito conteúdo amplo. E como é que para você tem sido essa... É um peso maior nessa responsabilidade de divulgar certo? Olá pessoal, bom dia, é um prazer aqui estar com vocês. Bom, o Cientizando ele é interessante porque quando a página nasceu, a gente não tinha intuito de divulgar uma ciência ampla para toda a população. A gente entrou no curso de biomedicina e a gente queria fazer uma coisa para falar com outros estudantes. Porque aqui na Universidade Federal de Pernambuco, a gente tem uma cultura de adocador. Logo que você entra, uma pessoa de um período mais à frente chega em você e começa a dar dicas de como é a ciência, como estudar para uma disciplina, e a gente inicialmente queria contato com esse público. Então a gente começou a distinguir artigos científicos, começou a falar de assuntos de congressos, só que a linguagem da gente foi ficando mais afinada e muito mais simples, e a partir daí veio chegando um novo público-alvo que a gente não esperava, que era a população geral. Então a gente pegou, bora começar a falar de, não sei, curiosidades. A cafeína, porque ela é interessante. Bora falar de uma molécula. Bora falar sobre por que os gatos ronronam. Bora falar sobre um pouco de astronomia. Bora falar um pouco de saúde no geral, a importância da vacina, de onde surgiram as vacinas. E a partir disso a gente foi começando a ter essa liberdade para falar de toda a área da ciência. Não só a saúde, mas a saúde com certeza é a mais importante, porque é também o foco do nosso curso. Muito legal. E tem um outro ponto também, eu acho que, e aí, pra gente que já tá há bastante tempo, assim, né? Eu acho que eu senti um pouco essa coisa de pessoas começaram a me perguntar mais coisas, pessoas começaram a falar assim, nossa, agora eu entendi o que você faz, né? Até então, política pública de saúde era uma coisa que estava no livro da biblioteca. E aí, Natália, o doutor Luiz Fernando falou um ponto de como é que a gente aproveita, né? A gente está numa banda de uma nota só, né? Eu lembro, vários dias, meus pais são médicos, né? Eu falo assim, nossa, não aguento mais falar de Covid, mas eu sei que eu tenho que continuar falando, porque eu tenho o papel de educar. Como é que está sendo para você, assim, ok, definir a pauta. Tem o Covid, que provavelmente é 90% da sua pauta, mas como é que você está vendo para trazer de volta as pessoas para outras pautas também de saúde? Essa pergunta é excelente, porque eu acho que a gente não pode realmente perder essa oportunidade, né? Assim, a gente está nesse momento em que todos os olhos estão voltados para a saúde, como você disse, né, André? As pessoas começaram a entender o que você faz e ficam curiosas sobre isso, e a gente não pode perder essa oportunidade, de fato, de engajar as pessoas em outras temáticas além de Covid. Acho que Covid continua, sim, sendo uma pauta essencial, porque, né, a pandemia não acabou, a gente tem a vacinação acontecendo, tem que tomar ainda cuidados e tudo mais. Então, não acho que é uma coisa que a gente vai esquecer por, sei lá, os próximos meses, talvez o próximo ano, continua sendo uma pauta relevante. Ainda tem muita dúvida disso. Curiosamente, assim, não é que o assunto já se esgotou, então as pessoas agora, as dúvidas são diferentes, né? Vai vir Natal, vai vir Ano Novo, vai vir Carnaval, será que eu tomo a terceira dose? Será que eu preciso fazer teste? Então, as dúvidas vão mudando um pouco, então acho que a gente ainda tem que trabalhar essa informação. Mas como transferir as pessoas para outras pautas? Eu acho que fazendo mais ou menos do mesmo jeito que a gente aprendeu a fazer com a Covid. Então, aproximando as pessoas dos temas. Então, você quer falar de saúde pública? Ninguém antes percebia a importância do SUS, por exemplo. E aí, agora, na pandemia, por causa das vacinas, as pessoas começaram a saudar o SUS, né? Fazer a hashtag Viva o SUS na hora de tomar vacina. Então, dentro dessa pauta, a gente vai na trilha de outras pautas. Então, a campanha de vacinação do Brasil, qual a importância de vacinar crianças, qual a importância de vacinar adolescentes. A gente leva essa pauta. Qual que é a importância do financiamento do SUS, né, para outras doenças? O que aconteceu com as pessoas com câncer que não fizeram os seus rastreamentos
rastreamentos, né, de mamografia e tudo mais. Então, a gente consegue amplificar essa pauta, trazendo para as pessoas informações que elas precisam. E eu acho que, assim, aí tem vários públicos, né, que a gente pode depois segmentar. Então, tem o público geral, que quer saber em relação à vacina, que quer saber o que fazer em relação à festa e tudo mais. Tem um público mais segmentado, que é o público que gosta de saúde e que é interessado por isso, e esse público está discutindo muito a transformação do setor, que eu sei que até nesse evento aqui tem muitas mesas falando sobre isso. Então, assim, o que vai acontecer a partir de agora com o setor de saúde, a questão da sustentabilidade, enfim. Então, são vários temas que ecoam e que eu acho que a gente consegue abordar de uma forma melhor e mais próxima. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse interesse para, de fato, falar com as pessoas de um jeito que elas entendam. E eu acho que esse é o básico, assim, que ficou da pandemia. Isso é muito legal. Eu fico nos Estados Unidos aqui, eu moro em Nova York, e assim, eu tenho muito contato com o pessoal da Inglaterra. E eu lembro que bem no começo, assim, olhava o Instagram, muito Save the NHS, né? Salvem o NHS, que é o SUS da Inglaterra. E eu me pegava pensando, pô, será que isso um dia vai acontecer com o SUS? As pessoas vão né, valorizar o SUS? Eu acho que o único legado, talvez um dos únicos legados positivos que a gente carrega de uma pandemia, eu acho que foi bem o que você falou, né? As pessoas redescobrirem, por N desafios que existam no SUS, as pessoas redescobrirem que o quão importante é ter. E aqui nos Estados Unidos, que não tem SUS, mais ou menos assim, a gente viu um pouco o próprio governo financiando vacina free of charge para todo mundo, fazendo um pouco de imitando o SUS, assim, porque tem hora que o governo tem que entrar, né? E aí, doutor Luiz Fernando, eu acho que do seu lado, talvez tenha até um papel mais importante, porque, estando dentro da CBN, né, vários outros comentaristas vão falar de saúde, porque de fato é a pauta, né? E é natural que outros comentaristas, não médicos ou não da saúde, e é natural e importante que eles participem, né? Como é que para você, assim, você tem o papel de educá-los, né? E também dar um pouco de guidance para eles, né? Como é que é o seu dia a dia junto com seus colegas para ajudar, né, a que a informação seja transmitida de maneira correta e acurada, né? Olha, é interessante isso, porque apesar de estar na CBN há 20 anos, eu acho que eu só fui umas 10 vezes na vida. Falar pessoalmente, porque desde começar com os programas, o programa começou gravado em fita cassete, para você ter uma ideia, né? Coisa que o Carlos nem sabe o que é, porque ele não viu uma fita cassete, não sabe como é que funciona, né? Mas, enfim, o Saúde em Foco começou com fita cassete, passou para gravar ao vivo, mas mesmo assim a gente está cada um longe do outro. É muito interessante que eu vivi essa experiência na TV. Quando eu fui para a TV Globo, eu acho que eu fui o primeiro médico dentro de uma redação de televisão o tempo, né? Era uma coisa que eu acho que não tem. O Drauzio grava fantástico, mas ele grava quadros. Eu estava na redação o dia inteiro. E acontece isso. Quer dizer, isso é importante. A Natália sabe que eu falo isso aí, e às vezes fica zangada comigo, como até minha mulher fica também, quando eu digo o seguinte: o jornalista é que ele tem um mar de conhecimento, mas tem um palmo de profundidade. E aí complica. Se não for estudo da saúde que nem a Natália, mesmo os pré-conceitos que a população tem. O jornalista, em geral, que não é da área especializada, não recebeu treinamento, não foi fazer curso fora, ele vai ter o mesmo preconceito que qualquer pessoa tem. O que se escuta, a dificuldade muitas vezes é que como é que esse jornalista vai ter que um jornalista, vai ter cientista, isso é uma opção, a gente não tem saúde especificamente como deve ter, a gente cada vez tem, né, um tratador, mas esses têm que falar com o cientista. E aí, isso, mesmo, fizemos vários workshops na TV Globo, no jornal, tinha um programa de treinamento, a gente refez isso na Globo News e na CBN também. Tem, cara, é na base do WhatsApp, puxão de orelha, bicho, falou bobagem, conserta, olha só, não é bem por aí por onde você está indo, e ficar acompanhando os outros, indo, vamos dizer assim, não tem muita saída. Agora, o que a gente está pensando que eu acho que é importante dentro esse espaço
gente fala que influenciadores, algumas pesquisas muito interessantes. Já se mostrou que é o seguinte, a gente pensa em influenciador, a gente pensa no mega influenciador, né? Aquele cara com 40 pessoas, né? Um Messi da vida, um Neymar da vida, mas já se provou que o influenciador, uma pessoa classificada entre 1.040 milhões, ele tem um impacto de dinheiro muito maior, por incrível, tem mais alcance, mas o engajamento do micro-influenciador é maior e do nano-influenciador mais ainda, que é uma pessoa que tem menos de 1.000 seguidores. E na área da saúde, o que a gente vê são muitos nano-influenciadores e influenciadores. Teve uma pesquisa feita por uma agência digital que mostrou o seguinte, um micro-influenciador tem a taxa de engajamento 7 vezes maior do que a média. E o influenciador 12 vezes maior. Então, essa responsabilidade, que é o tema da nossa conversa, ela aumenta mais ainda. Porque essa pessoa falando para menos gente, assim, né? Só o número absoluto de seguidores. Mas, em compensação, o impacto de mudança que esses micro e nano influenciadores têm é muito maior. Então, é isso que acho que a gente conseguir, a gente está workshops de formação. Eu faço parte nos Estados Unidos, né, a Dimension Science, que tem cientistas brasileiros. E um dos módulos de treinamento é de ação. Porque, apesar dos cientistas estarem tendo que falar e querem ser escutados por seus pares, foi o que Carlos falou. O público está ouvindo. Então, a gente também trazer a galera, matar, mostrar experiência, alguma coisa de modelo no exterior, de responsabilidade, de autorregulação, é uma coisa que a gente tem que caminhar. A Natália conhece também, sou Gary Schwitzer, da Minnesota, tem um trabalho que é o Newsroom, né? Um portal que revê as matérias publicadas em inglês de saúde, dá nota para New York Times, dá nota para Financial Times, e é por aí, a gente tem que caminhar para essa autorregulação para evitar que a gente não caia nas armadilhas do dia a dia. Porque, também conhecendo jornalista como a gente conhece, você sabe disso, release bem feito, cara, uma geladeira com esquimó, né? Não, isso é muito legal. Eu acho que, eu lembro assim, bem no começo, algumas pessoas me perguntaram, por que você não dá a sua opinião sobre a vacina X ou Y? Falei, primeiro porque não é apropriado eu dar minha opinião sobre isso ou aquilo. E é uma coisa que eu acho que aconteceu, normalmente o especialista é o último a falar, né? Até você ter a opinião é a primeira a aparecer e a viralizar, né? Mas eu acho que também, acho que um fenômeno que a gente vai carregar e que vai ser muito legal, eu acho que e aí principalmente tendo o Carlos e a Melanie aqui, a formação de vários jovens, né? Que vão se comunicar bastante com a saúde. E vai vir uma nova geração de pessoas que de alguma maneira tiveram que aprender meio que na raça ali como que você comunica a saúde, né? E aí, Melanie, como é que foi como é que é para você assim essa responsabilidade? E porque de uma maneira ou outra não tem um curso de responsabilidade em comunicação da saúde que você vai lá no YouTube e se inscreve no Coursera, né? Então é uma informação muito fragmentada ainda, né? Quase que nas empresas é o media training, né? Mas assim, fora das empresas, você não tem media training para Covid ainda, pelo menos. Né? Como é que é para você, Melanie, buscar essas informações, entender como é que comunica e também repassar essa responsabilidade que você tem para as pessoas que estão que você está influenciando também, né? Acho que é importante ressaltar que existem cursos de divulgação científica e comunicação científica, existem instituições, inclusive, muito prestigiadas, como a própria Força Tarefa da Merec, tem uma série de locais aqui no país em que tu pode fazer cursos, inclusive, à distância, para aprender sobre comunicação científica, divulgação científica, responsabilidade sobre os dados. Existem vários livros que estão sendo lançados, manuais sobre medicina baseada em evidências, como que o próprio José Alencar publicou recentemente na Sanar. Então, existe muito conteúdo para quem quiser aprender sobre não só a importância da medicina baseada em evidência, que é diretamente aplicada em comunicação e saúde,
mas também a como comunicar de uma forma responsável, entendendo a relação entre a produção de um conteúdo inédito e não perder, reduzir ou simplificar aquela informação científica, é algo que é possível ser feito e está sendo cada vez mais estimulado. Esse é um dos objetivos da nossa rede após a pandemia, é ser um desses locais em que as pessoas possam para poder somar e produzir informações científicas de qualidade e também cientificamente acuradas e corretas. No meu caso, eu não tive a oportunidade, no momento em que eu comecei a fazer comunicação, que foi lá em 2015, e especialmente na Covid de 2020, de ingressar num curso antes de fazer isso. Então, foi muito na tentativa e erro, né? Tendo muito mais histórias de sucesso do que de erros, porque qualquer pequeno erro nesse momento poderia ter sido muito ruim em repercussão. Então, eu tomei muito cuidado na posição de alguns assuntos, sempre pecando pelo excesso, para que não houvesse nenhum tipo de repercussão, ainda mais no momento de crise. E acho que muitos colegas fizeram o mesmo, seguiram esse caminho, e a gente conseguiu preencher uma lacuna, um vazio de informações que haviam nas redes sociais, num momento tão crítico onde as informações precisavam ser ainda mais ampliadas e discutidas nesses mesmos locais. Legal, não, muito legal que você trouxe isso, porque de fato esses programas, eles até então eles eram muito restritos. Eu lembro um dia que me perguntaram da Cochrane, eu falei, fiquei tão feliz, uma pessoa, você conhece a Cochrane? Eu falei, nossa, alguém me perguntou sobre a Cochrane. E cada vez mais eu acho que eles se tornam mais acessíveis, né? A quem quer se formar. Mas aí eu jogo para você, Carlos, que é que é o ponto de um passo antes de alguns dos comunicadores procurarem vamos dizer assim, essa capacitação, treinamento, entre aspas, em comunicação de saúde. Eles têm que saber que é preciso fazer isso, né? Que é importante fazer isso, né? Que é um pouco do dia quase que advocacy, né? De responsabilidade. Como é que você inclui isso, assim, né? Principalmente você fala muito com jovens, né? Que estão começando. Então, como é que você comunica isso a importância de ser responsável, né? Bom, para a gente ter primeiro esse contato inicialmente de como divulgar a ciência, a gente aqui da universidade foi a partir de extensões, principalmente extensões universitárias, onde a gente sai um pouco dos muros da universidade e vai realmente falar com as pessoas que às vezes nem sabem o que a gente faz aqui dentro. Eu já conversei com pessoas que, tu é da Universidade Federal, então, mas tipo, quanto é a mensalidade lá? Você não, mas assim, é uma instituição pública, não tem mensalidade aí. E eu sabia não. Aí é incrível isso, porque muita gente sabe onde fica o campus, mas não tem a mínima ideia do que acontece aqui dentro. E muito do que a gente pensou para conseguir falar com as pessoas é principalmente criar analogias. Tá, do que o povo gosta? O povo gosta de séries. Então, bora fazer um post falando de Friends e os órgãos do corpo humano? Bora falar sobre Loki e as variantes do Covid? Bora falar sobre combustíveis e fazer uma analogia com transplante, com doação de sangue? Então, a gente tenta criar temas não diretamente relacionados às ciências, que as pessoas já conhecem, já têm um pouco mais de ideia, e a gente inclui a ciência nisso para ficar mais interessante para o pessoal, sempre usando estratégias de, bora fazer um post no Instagram, então não bora escrever muito, bora tentar deixar o mais visual possível. Porque assim, é uma rede social onde a pessoa entra para ter um descanso visual, para esquecer um pouco o que está acontecendo, então a pessoa não vai entrar para querer ler um textão. Aí a gente tenta fazer tanto uma forma visual que fique agradável para as pessoas, como tenta gerar uma analogia ou um assunto diferente do que a gente vai falar no final. Isso é legal. Eu acho que o assunto saúde ele é interessante de maneira geral. Assim, se a gente comparar com outros, tudo bem, a pandemia foi muito mais, a escala é muito maior, assim, né, do assunto, mas ele de fato sempre foi um assunto, né? E eu acho que esse novo formato, né? Até Natália, como você está propondo o novo formato do seu para mim é um canal de comunicação muito além de uma simples comunicação, né? E eu acho, e também
tem uma explosão de pessoas querendo analisar dados, né? E eu acabo vivendo isso todo dia, e muita gente, eu achei uma base de dados do SUS, eu falei, legal, a gente trabalha com isso faz desde 2011. Então, mas esse é o nosso hoje, né? Como é que você vê a Natália de ano que vem? Tipo, como é que você enxerga que a gente vai estar falando e como é que a gente vai estar, assim, né? O nosso papel pós, né, pandemia? Pergunta reflexiva, hein, André? Acho que antes de eu responder essa, não, vou refletir, mas antes de responder, eu queria comentar 3 coisas. Uma que o doutor Luiz Fernando falou, de que a Natália às vezes fica brava. Não fico brava, não, doutor. Eu acho que a gente precisa sempre falar sobre a importância da formação de qualquer pessoa que fala sobre saúde. Então, é claro que a gente sabe que não tem jornalistas especializados em saúde, e que a realidade de uma redação é diferente, né, do que deveria ser ideal. Então, a mesma pessoa que está cobrindo buraco na rua, às vezes é mandado para o hospital, às vezes tem que fazer uma matéria sobre vacina, e aí é difícil você se especializar e ter essa informação. Por isso que é tão importante investir em informação de comunicador e falar de divulgação científica, né? A Melanie trouxe isso também, né, de que hoje em dia tem várias oportunidades, tem um monte de coisa disponível, acho que cursos mais estruturados. Pré-pandemia, isso não era tão acessível. Eu lembro que agora a gente vê vários cursos surgindo, né, cursos online, pessoas renomadas criando esse tipo de conteúdo, e antes a gente não tinha isso, não. A nossa formação de especialização era fazendo mini cursos específicos de hospitais que às vezes faziam um pool e tudo mais, e então eu fico muito feliz de perceber que essa é uma trilha que vai ficar, e aí eu já começo a responder a sua pergunta, André, do pós-pandemia, né, eu acho que nesse sentido, o pós-pandemia, a comunicação em saúde vai se fortalecer, então eu já vejo mais vários colegas trabalhando com isso, e eu espero ver cada vez mais pessoas trazendo informação de qualidade, entendendo a importância de avaliar a base de dados e também sendo humilde e reconhecendo a sua própria incapacidade. Então, às vezes, não é uma pessoa que nunca avaliou isso, vai conseguir resolver isso em, sei lá, 1 hora. Não, vamos entrevistar quem sabe fazer isso, quem faz isso há 10 anos. Então, até indo atrás das fontes certeiras, eu acho que a gente está formando essa consciência entre os comunicadores. Como que vai estar a Natália no pós-pandemia, né, em relação à comunicação? Eu tenho, assim, para o meu projeto, né, que é o Futuro da Saúde, que é um hub de conteúdo mesmo, a minha ideia é ser um canal com várias frentes, então, de comunicação em rede social, em podcast, em texto e tudo mais, eu tenho realmente como meta, como missão, uma coisa que eu acredito mesmo, que é levar informação para as pessoas de uma forma que seja simples e que elas, de fato, entendam aquilo que tá sendo passado. E isso não necessariamente só para a população geral, mas também para dentro do setor, para quem atua em várias áreas que às vezes fala de um assunto, mas não entende aquilo profundamente. E eu realmente acredito que a gente só transforma as realidades quando a gente entende. Então, a gente só engaja as pessoas quando elas entendem que precisam se vacinar, elas vão se vacinar. Não adianta só falar, vai se vacinar. Então, eu acho que no futuro essa mensagem vai estar mais absorvida e aí a gente leva isso para outros conteúdos. Eu imagino tudo um pouco mais engajado do que está hoje. Não sei se eu te respondi. Ótima resposta. Eu gostei da sua resposta, muito boa. Tá bom. Tem um outro ponto aí, doutor Luiz Fernando, eu passo a bola para você. Eu trabalho acho, com medicina baseada em evidência, real world evidence, todos os nomes fancies que a gente vai criando, assim, né, faz quase 10 anos, né? E uma das partes mais importantes é o que é a curadoria de dados. Então, eu até falo brincando, às vezes se criou uma geração Coursera, que aprendeu a fazer o modelo de baixo, vai nos dados, publica, faz o modelo, sem o devido contexto, sem entender se aqueles dados eram corretos, se tem algum viés de seleção, algum viés de captação de informação. E no mundo, acho que do mundo também da comunicação, principalmente da comunicação, assim, né, CBN, um dos grandes pontos a ser discutidos é que faz uma curadoria de informação, né, do que é correto, porque cada vez
médico de Harvard, XPTO, deu uma opinião e ninguém sabe se aquilo é verdade ou não. Não opinião, nem o médico se é verdade ou não. Você acaba criando, né, um multiverso de informações que você não tem. É muito difícil validar, né? Esses veículos de validação tá sempre correndo atrás do rabo, você tá tentando, né? Tá sempre atrás. Como é que vai ser para você daqui para frente, assim, né? O que a gente consegue confiar? Que tipo de mecanismo a gente pode tentar fazer para ajudar a população que está sendo bombardeada de informação, né? Ela dificilmente tem esse discernimento, né? Olha, algumas coisas que a gente começou a fazer durante a pandemia e está fazendo, principalmente o pessoal que trabalha com análise de dados, primeiro que o Brasil vai ter que aprender a ter respeito com a informação, do ponto de vista de dado, né? A gente que lida na saúde, eu dentro dos hospitais, dentro do dia a dia, e tentando buscar informação nas bases de dados, a gente vai ter. Eu gostaria muito que os mais novos, menos fazendo análise de modelos matemáticos, conseguissem pressionar de como pressionaram e como utilizaram os dados que existem epidemiológicos da Covid nas outras nações, outros problemas de saúde do país. A gente briga, por exemplo, por informação correta por câncer, né? Inclusive com discussões apontam um projeto que vira uma lei no Brasil e que é ignorado pelo principal órgão que mexe com câncer, que é o INCA, né? Que vai contra essa política. Então isso vai ter que ser questionado e vai ter que ser resolvido. Isso é um ponto que eu acho que o pessoal que faz análise de dados vai pressionar muito para a gente ter dado de verdade e não um monte de número solto como a gente tem por aí. Por outro lado, o que eu acho é que essa questão da curadoria da informação vai de quando os e como a comunicação for caminhar. A gente não sabe ainda. Nós estamos colocando pneu com o carro andando. A gente está caindo nesse metaverso que você falou muito bem, sem saber muito bem como é que isso vai funcionar. Aliás, estamos há alguns anos, né? Como é que isso está andando. Então, você tem os grandes players tentando correr atrás, descobrindo caminhos. Então, quando você vê todo o investimento que Netflix, que Globo fez em termos de podcast, não foi à toa. Mas eles já estão chegando atrasados. Eles sabem disso também. Então, o que está na frente? A gente nem sabe o que está vindo por aí. Então, eu acho que há necessidade de tentar descobrir como usar esse universo. Isso vai ser muito difícil, né? Eu acho que a gente vai caminhar para, como a Natália lançou de maneira pioneira, e a gente vai ver cada vez mais outros hubs surgindo, né? A transformação, a Natália falou do canal do Drauzio. O Drauzio vem transformando de maneira muito rápida para tentar correr atrás dessa modificação. Os portais de saúde vão se transformar. O que a gente tem que conseguir fazer, eu acho, é trazer esse pessoal, trazer a Mel, trazer o Carlos para dentro das estruturas. Essas universidades são divulgadores científicos. Fantástico. Vamos trazer esse povo, eles sabem falar. E tem uma coisa, eles são mais novos que a gente. Eu sou mais velho que vocês todos. Então fica mais fácil falar assim. Eles falam a linguagem do meu filho, que tem 20 anos. Né? Por mais que eu queira adequar meu curso para isso, é muito difícil. Então vocês são nativos digitais, vocês são da geração, fala a mesma língua. O que a gente fazer? Aproveitar de vocês nisso, não só na análise científica, não só na capacidade de comunicar a ciência. Vocês estão fazendo, eu falo vocês porque você é geração. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico, que é quebrar esse muro que o Carlos mostrou bem que existe da academia brasileira. Né? As universidades faziam ciência dentro das universidades para os cientistas, gente. Até a pandemia, o que acontecia era isso. O cientista fazia trabalho para publicar na revista e falar no congresso. Né? O médico também fazia isso. Então, mas os cientistas, principalmente, têm uma... A gente conseguiu ver o tamanho vamos dizer assim, o horizonte tão largo que é assim. Enquanto na área da
saúde ficava muito restrito ali no médico, no hospital. No máximo a gente ia até o laboratório de coisa básica, quando aparecia alguma coisa muito nova, mas a gente agora a gente de coisas que a gente via que existia. Eu acho que é trazer esses divulgadores científicos para dentro, entre aspas, ou para junto desses hubs de divulgação e de comunicação que vão surgir. Vocês vão ver, provavelmente vendo, né? O Átila é um exemplo disso, um cientista que virou, né? Por quê? Porque a própria indústria também fica olhando. Ele fala, bicho. Eles estão olhando e vendo. Melhor ter esse cara aqui no meu time. E contrata. Então isso vai acontecer. Eu acho que o futuro é esse. Eu fico preocupado com uma coisa. Eu não sei se respondo, André. Eu acho que ainda tem um pouco de rio de como será 2022. Se a gente olhar para a Europa de hoje, entendeu? Esse foi o pior acho que esse é o pior da história, né? Divulgação científica é porque você fala de ficção científica quase. Agora o chato aqui é o Luiz Fernando, que tem falado todo dia e dizer para continuar usando máscara, entendeu? O povo não quer. Eu digo ali na TV que acabou a pandemia, mas não. E eu acho que talvez ainda não é o papo de 22, mas 23, com certeza, a gente tem que trazer cada um desses garotos para junto da gente. Muito bom. Eu jogo no time dos otimistas cautelosos, por isso eu falo 22. Mas certamente, eu acho que às vezes tem aquela coisa, né, de que parece que vai ter um dia que a gente vai, sai no jornal, acabou a pandemia. É uma coisa gradual, né? É o tipo de curva que tem um spike muito forte e vai, infelizmente, gradualmente. E, Melanie, tem uma coisa que eu acho que é legal ouvir de você, que pesquisadores, a gente vive nos nossos próprios ecossistemas, teoricamente, né? E como o Dr. Ducharme falou, cada mundinho tem o seu congresso, e de alguma maneira a pandemia acabou colocando muita gente multidisciplinar para. Eu acho que a rede Covid que você lidera traz muito disso, né? Muitas pessoas de vários ambientes diferentes. Dentro, obviamente, isso acontecia, mas não de uma maneira super escalável, assim, né? Como é que está sendo para você, né, trazer um monte de gente, quais as dificuldades que você vê, assim, né? Muita gente que estava dentro da academia para comunicar para fora, assim, né? Como é que está sendo isso para você? É bem legal, porque a gente vê que as pessoas têm muito interesse em quebrar essa barreira que muitas vezes nós mesmos acabamos criando, né? Ficando mais reclusos à academia e ao ambiente de pesquisa, né? Porque, bem ou mal, é um ambiente que é mais confortável para conversar. Todas as pessoas ali são versadas em ciência e na linguagem técnica da área que a gente atua, então é uma coisa mais confortável, então muitas pessoas acabam permanecendo ali. Mas ver que esse senso de responsabilidade social bateu em várias pessoas de áreas diferentes, especialmente no momento crítico, como foi a pandemia, me faz ver que essas mesmas pessoas gostariam de seguir depois da pandemia. E foi aí que surgiu a ideia de fazer com que a nossa rede análise Covid se transformasse em rede análise daqui em diante, para que a gente pudesse se manter após a pandemia e somar nisso. E isso não veio de uma ideia necessariamente minha ou dos outros coordenadores. Isso veio de um pedido de todos os mais de 50, 60 membros da rede hoje que gostariam de seguir trabalhando em comunicação e ciência e em ajudar outras pessoas que querem entrar nisso terem também oportunidades e um caminho um pouco mais facilitado do que a gente mesmo enxergou no início, né? Então eu acho que é sobre isso, é sobre a gente otimizar e melhorar caminhos e chamar cada vez mais pessoas para isso. O fato de ter pessoas de diferentes áreas é um aprendizado todo dia, porque é aquela coisa, né? A gente se comunicar entre nós, fazer essas áreas conversarem ali no nosso dia a dia, né? Num ambiente completamente virtual e transformar isso também numa comunicação que vá abranger o público geral ou outros públicos também fora da rede. Então, cada um tem o seu caminho nisso, a sua forma que encontra de entender
como é fazer essa comunicação da melhor forma possível sobre o seu assunto, mas ao mesmo tempo acho que a gente encontra caminhos em comum, porque nos nossos conteúdos nunca é um conteúdo só sobre saúde, só escrito sobre a partir de um biólogo, de um biomédico, de um médico ou de um farmacêutico. Não, tu tem ali um cara da física junto com a professora de biossegurança que estão avaliando a questão das máscaras. Tu tem uma pessoa de gestão de riscos, né, que trabalha numa empresa corporativa junto de uma biomédica falando sobre vacinas e distanciamento social. Tu tem um cruzamento muito grande de várias áreas que, num primeiro momento, parecem que não se conversam, mas, na verdade, uma complementa a outra. Então, eu acho que isso só mostra que não faz, e cada vez menos faz sentido, fazer ciência focando somente numa lupa. Faz muito sentido a gente trazer esse conhecimento, né, que num primeiro momento pode ser um conhecimento muito lapidado naquela área específica, mas trazer para discussão com outras áreas também. E acho que os pré-prints foram interessantes sobre isso, porque apesar deles terem todos os apesares dele quanto à revisão por pares e tudo mais, foi uma ferramenta que fez com que várias pessoas pudessem discutir aqueles dados ao mesmo tempo, pessoas de diferentes áreas também, antes do artigo realmente ser publicado, né? E eu observei que depois da publicação, muita coisa dessa discussão foi incorporada, né? E o artigo ficou muito melhor. Então, eu acho que isso é um movimento muito legal. Eu espero que não só a comunicação científica siga sendo abrangente nesse nível, mas que a ciência pegue esse exemplo como um todo e traga isso para a academia, porque a gente só tem a ganhar quando a gente trabalha interdisciplinarmente na ciência. Não, isso é muito legal. Eu tive também essa sensação de que a academia está aprendendo a explorar melhor outras ferramentas que não é puramente o artigo final, né, a versão final. Vários editoriais, open ads, né? Eu lembro um dia engraçado, um amigo meu chegou, cara, li um artigo seu, entendi ele. Eu falei, ó, que bom, cara. Mas eu vou te contar um segredo, Melanie. Eu sou engenheiro químico de formação. Estou aqui no painel de saúde. A gente está caminhando para o final, falta uns 10 minutinhos para a gente acabar. E eu queria ouvir de vocês uma palavra final, uns 2 minutinhos de cada um. Que vocês imaginam que é o seu papel na responsabilidade? Eu começo com você, Carlos, e suas últimas palavras, e é onde que você se enxerga, né? Qual que é o seu papel daqui para frente, né? Bom, a divulgação científica para a gente, desde que entrou na academia, como o Dr. Luiz falou, como a Melanie falou, a gente da nova geração, digamos assim, a gente fica muito incomodado com esse contato que o cientista perdeu com a sociedade. Porque assim, estava tudo bem, estourou a pandemia. Aí chega um momento que os cientistas querem começar a falar para o pessoal, ei, isolamento social, vacinação. Só que o povo, a sociedade no geral, desconhece o cientista. É a pessoa que vive no laboratório que nunca aparece. O que essa pessoa quer chegar agora e mandar eu ficar em casa? Não está errado isso. E a gente, como divulgador científico agora, a gente está muito incomodado com essa situação e quer mudar isso da forma que a gente pode. É sempre tentar alimentar mais esse contato. Uma coisa que quem segue a página não vê é os directs que a gente recebe. São pessoas que chegam lá, puxam discussão, são pessoas que realmente, elas querem falar com um cientista, só que elas não fazem a mínima ideia de como se faz isso. Elas não sabem como é que funciona uma universidade pública, não sabem como funciona uma pesquisa, elas querem muito saber disso. Só que dá para ver que a universidade ela não abre essas portas, e a gente dessa nova geração está querendo fazer esse pessoal se reaproximar para melhorar esse contato daqui para frente. Legal. Natália, suas palavras finais. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer pelo papo, achei que foi super bacana ouvir todo mundo. A gente precisa fazer mais isso, precisa se reunir, é o que acho que todo mundo falou um pouco, né? Assim, a Melanie, o Dr. Luiz, o Carlos, você, André, assim, de cada pessoa que está aqui tem um papel super importante na comunicação de saúde, na diferença que faz para a sociedade, e, enfim, é por isso que esse tipo de evento é tão importante. O que eu espero? Eu espero que a comunicação de saúde saia fortalecida, ou que continue sendo fortalecida, né? Que não seja apenas um hype
de que as pessoas ficam interessadas e que depois elas desistam disso. E acho que mais do que isso, e isso eu tenho às vezes as minhas dúvidas se isso está claro para tanto para a população geral, quanto para empresas, quanto assim para quem consome esse tipo de conteúdo, é que o conteúdo que a gente faz é um conteúdo difícil. Não é tão simples você simplesmente passar uma informação para as pessoas, porque a própria Melanie falou na fala dela, né? No começo eu preferi pecar por excesso. A gente está sempre com um excesso de cuidado, a gente está sempre pensando em como passar aquela informação, pensando no impacto que ela vai ter na sociedade, e a gente precisa pesquisar muito, a gente sabe que tem o pré-print, a gente sabe da importância da revisão dos pares, mas não é simplesmente você falar uma coisa que está na sua cabeça. Então, eu espero que as pessoas entendam a complexidade da informação. E eu acho que a gente tem um longo caminho, assim, cada um de nós, a gente tem um longo caminho pela frente. E para explicar, é uma coisa que eu costumo falar, que você ter boa oratória, você falar bem, você passar credibilidade no vídeo, sei lá, no YouTube, em qualquer lugar, não quer dizer que você está falando certo. E eu não acho que isso ainda está no consciente de todo mundo. Assim. Eu acho que a gente, infelizmente, apesar daqui a gente ter focado muito no lado positivo, a gente tem que também combater esses influenciadores que são super perigosos. E aí eles podem ser micro, nano, gigantes, e eles falam bem, eles falam fácil, e eles enganam as pessoas. Então, o que eu espero da gente aqui, eu acho que de todo mundo, é que a gente faça ainda o nosso trabalho ajudando a combater esse tipo de desinformação que se prolifera por aí. Então, encerro aqui minha fala, super agradeço por estar aqui com vocês, me sinto honrada. Muito bom, esse é um ponto muito legal. E aí a gente finaliza, Melanie, suas palavras, e depois as honras do fechamento do doutor Luiz Fernando. Melanie, contigo. Bueno, queria agradecer, né? Obrigada, queria agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado de pessoas que eu acompanho, de pessoas que são realmente muito inspiradoras em seus trabalhos, em seus nichos, e queria fazer da minha fala final um convite para todo mundo que está vendo, né? Um convite que eu gostaria que tivessem feito para mim lá atrás, né? Um convite mostrando que qualquer pessoa pode divulgar ciência, né? Tu não precisa necessariamente ser um cientista para divulgar a ciência. Isso é muito importante de ser dito, porque muitas pessoas acabam se sentindo um pouco tolhidas de fazer algo que elas genuinamente gostariam de fazer e fariam muito bem feito, por não pertencerem àquela área. E eu vi muita gente fora da academia fazendo uma divulgação científica riquíssima, porque pegou, estudou e entendeu a necessidade de falar sobre aquilo e de trazer aquela perspectiva da forma mais fiel possível do que foi entendido. E a partir desse estudo, essa pessoa criou um link com a ciência, um link que dificilmente será quebrado daqui em diante. Eu acho que quando a gente se torna familiar à ciência, a gente faz com que a própria sociedade fique um pouco mais próxima também. E se a gente conseguir estimular isso em todas as pessoas que gostariam de fazer divulgação científica, a gente está formando um time sólido que daqui em diante vai falar muito mais sobre ciência e vai procurar muito mais a ciência antes de tomar qualquer decisão, porque vai ter entendido que ela finalmente é um aliado da sociedade, não o contrário. E os movimentos anti-vacina, anti-ciência começam a perder força. Então, o convite que eu quero fazer na minha fala final é: se tu tem vontade de divulgar a ciência, divulgue, porque tem espaço para ti, terá espaço para os próximos. A gente precisa de mais vozes e mais pessoas que querem fazer isso. E se isso daqui a pouco for uma porta de entrada para a ciência também, se te despertar a vontade de ser um cientista, melhor ainda, será um prazer recebê-lo como colega e como, né, um ativista nessa causa. Muito obrigada. Muito bom, Melanie. Doutor Luiz Fernando, suas últimas palavras, depois eu trago para mim e a gente encerra o painel. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos. É um prazer encontrar, nem que seja virtualmente, com gente, como a Mel falou, que a gente só se encontra pelo Twitter, né? O Carlos eu estou conhecendo aqui agora, vou começar a acompanhar o trabalho deles. E eu acho que, olha só, eu vou ter também que botar um grãozinho de sal nessa história, que está muito bonita, mas é o seguinte: o poder do lado negativo é muito forte. E eles têm muita grana, e no fundo da história a gente tem que entender que, por mais a ciência talvez falte uma chavezinha para essa história toda.
A ciência tem que entender que ela não vai ser aceita só porque ela está certa e porque ela é ciência. Isso a gente aprende demonstrando, mas a gente tem que trabalhar de maneira organizada. Porque esses bandidos, eu falo bandido na boa, é bandido, não é cara legal, eles trabalham de maneira muito organizada e ganham muito dinheiro e fazem muito e usam esse dinheiro para atrapalhar a vida das pessoas, matar gente, na verdade, como mataram durante a pandemia. Estou falando palavras um pouco duras, mas é verdade. E eu acho que é o seguinte, o que tem que ainda incorporar é também trazer mais gente, falar mais de ciência, falar mais de saúde, mas falar de forma organizada, combatendo esses movimentos. Não dá para, não podemos cair no niilismo e na fantasia de que só porque nós estamos falando bem, nós seremos vencedores. Seremos vencedores se trabalharmos de forma organizada. Né? Não vamos ganhar do movimento antivacina, não vamos ganhar do negacionismo só porque nós somos corretos. Infelizmente, nós vamos ter que jogar o jogo. Não é jogar o jogo do ponto de vista negativo, mas jogar o jogo. Saber trabalhar com os algoritmos de cada plataforma de mídia social, saber trabalhar com os mecanismos de divulgação, porque senão a gente vai continuar remando contra a corrente. E olha, o tamanho da onda contra é muito grande, gente. A gente só sente isso no dia a dia quando as coisas acontecem. Mas há quanto tempo que existe o movimento antivacina nos Estados Unidos? O André sabe disso. Você tem um dos senadores mais importantes do país, eu também estou nos Estados Unidos, um dos senadores mais importantes do país vive de voto do movimento antivacina. Tem um sujeito aqui, um pilantra, que é um tal de Dr. Mercola, o nome do cara é horroroso, né? Mas esse cara ganha dinheiro vendendo pagelança. Então a gente não pode dar mole. Falando português bem claro, não pode. A gente tem que trabalhar, a gente tem que trazer os jovens, divulgar a ciência, tudo que a gente falou aqui é verdade e é legal. Agora, vamos também tentar organizar isso para combater esse povo, porque senão a gente vai continuar na luta muito inglória, gente. Lamento botar assim, terminar um pouco para baixo, mas, olha, não é para baixo não, é para cima. Vamos junto que a gente ganha dele juntos, mas de forma organizada, sabendo principalmente lidar com os algoritmos, lidar com os robôs, com os bots, com os trolls e companhia limitada. A gente ganha deles, é só saber jogar o jogo. Doutor, muito legal essas palavras e eu acho que acho que consolida muito bem também essa parte mas não só da responsabilidade, nosso papel, né? E aí eu termino aqui que eu acho que são, além da responsabilidade, que para mim é o mínimo, né? É o basics, você ter a responsabilidade, você saber a sua responsabilidade, eu acho que duas coisas tem que ficar claras, principalmente para quem está começando, que é relevância e consistência. Consistência é fazer certo um dia é fácil. Fazer certo todo dia não é fácil. E tem dia que você vai comunicar certo, você vai ter que corrigir, tem dia de certeza. Então, assim, na linha do que você falou, doutor, é consistência, é comunicar a verdade e o correto todo dia. E acho que é assim que a gente cria a gente foge da narrativa, a gente comunica, né? E eu acho que relevância é uma coisa muito importante que a academia, principalmente, vai trazer isso. Que não adianta fazer só análise e publicar e falar, se a gente não fazer a pergunta certa. Eu acho que tem um ponto importantíssimo que é a gente responder as perguntas que são relevantes, sabe? E eu acho que na pandemia a gente está fazendo isso muito bem, respondendo as perguntas certas, mas que fique para frente, né? Que a gente siga respondendo as perguntas certas, né? E procurando as perguntas certas e não simplesmente analisar dado para analisar dado, né? Pessoal, eu fecho o painel aqui. Muito obrigado, foi muito legal a conversa. Eu estava esperando mais, mas ficou muito melhor do que eu esperava. E obrigado a todos pelo tempo, agradecer a Iniciativa FIS, agradecer quem está assistindo a gente também. Lembrar, sigam nossos panelistas aqui, são canais de comunicação muito legais. E fazer um jabazinho no final, sigam o nosso podcast, Papo no Café, eu e a Manu. A cada 15 dias a gente tem um episódio que a gente basicamente tem esse tipo de conversa legal com pessoas da saúde. E muito bom. Pessoal, tchau, até mais.